uma coisa que eu trago muito forte para mim hoje é eu brinco que não é trazer o cliente, né, as nossas áreas de negócio para dentro da TI, é a TI estar lá dentro do negócio. Hoje aqui na entrevista 50 CIOs, grandes surpresas. Uma das surpresas ótimas é saber que o interior paulista tem exportado grandes profissionais e líderes que têm transformado os setores por onde passa. Guilherme Tavoni, um prazer poder te receber aqui no estúdio da NetGlobe. Meu muito obrigado. Fala, Renato, bom dia, obrigado, super obrigado pelo convite. Saber aí que somos conterrâneos, né, que temos proximidade aí de origem. Acho que um momento incrível aqui, acho que você tem super programa aqui, super incríveis as histórias, as pessoas que estão vindo aqui, então super feliz. Obrigado de novo pelo convite e pela parceria aí NetGlobe e Vivio. É muito legal, eu sou muito grato a toda essa história. E eu brinco, né, Tavoni, de falar que o interior exporta muitos profissionais, porque a nossa realidade numa cidade pequena do interior, você de Adamantina, eu de Dracena, minha esposa, por exemplo, de Tupã, né? A gente sempre sonha ter as oportunidades na vida. Não que o interior não nos propicie, mas sem dúvida alguma os grandes centros abrem portas muito maravilhosas. Mas lembrar dessa época boa de infância, vivendo numa cidade pequena é muito gostoso, né? Você tem algumas lembranças da sua época de Adamantina, de Lucélia? Cara, eu tenho muitas lembranças, assim, acho que eu tenho uma sorte, né, de ter nascido numa família incrível e de ter vivido e convivido com pessoas e com amigos, né, com crianças e adolescentes, assim, na época, numa época diferente, onde a gente tinha ainda a bola na rua, né, o solta-pipa, e com muito carinho, né, e com menos talvez um pouco dessa complexidade que a gente tem hoje, desses problemas que a gente tem hoje, né? Então, tanto Lucélia, né, que é onde nasci em Adamantina, mas Lucélia, onde passei grande parte da minha infância, acho que podemos passar uma tarde aqui contando boas histórias e boas lembranças de grandes amigos e já tem um tempo que não vou para lá, né, para Lucélia em específico. Hoje meus pais estão em Adamantina, mas para mim, toda vez que estou lá no interior, dá aquela saudade ali um pouco da tranquilidade e concordo contigo. Acho que os desafios lá, eles, né, existem também, mas as oportunidades, com certeza aqui nos grandes centros, São Paulo, Campinas, né, são muito maiores e eu acho que abre muito a mente também, né? Acho que você tem o campo de conhecimento é muito maior, né? Então, ter feito essa migração, esse movimento aqui para São Paulo foi doloroso no começo, né? Não é fácil você sair de casa, deixar as raízes, deixar, né, os pai, mãe, irmão e vir se desafiar numa cidade gigante, né, como São Paulo, com 24 anos de idade. Foi desafiador, mas com bons frutos aí, né, que gerou. Tavoni, você tem uma experiência interessantíssima, que é ter passado por grandes companhias, sejam elas de proteína animal, né, de alimentos, indo depois para a área de educação, que é outro pilar estruturante do nosso país, e hoje você está inserido dentro de um mercado, né, de fornecimento para um setor de saúde, um setor super importante, né, que a gente sabe que o Brasil é muito carente nisso, né? Eu vejo que essas experiências que a TI nos dá, ela nos torna completos, né? Porque você é uma pessoa que, apesar de ser um líder de tecnologia, gosta de gente, mas você é uma pessoa muito mão na massa. Você gosta de estar no campo, sentindo na pele, né, o quanto a tecnologia impacta positivamente ou não, né, a vida das pessoas e daqueles sites, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, ou seja, dessa trajetória, né, mas principalmente um pouco dessa sua forma de liderar a TI dentro das empresas que você passa. Isso acho que faz parte aí de um dos pontos que eu acho que
naturalmente aconteceram na minha vida profissional, mas que tem um reflexo muito positivo, que é justamente esse ponto que você comentou. Acho que eu tive a oportunidade de passar um período muito grande, né? JBS, uma empresa gigantesca, onde tive, né, uma experiência e toda essa maturidade aí de sair da parte mais técnica e vir para uma parte de muito mais forte de gestão, e um business muito regulado e com muitos critérios de qualidade. Então, entender tudo isso, estar muito no campo, entender a rotina, entender o processo, né? Isso trouxe esse ponto que você colocou por último, né? Então, uma coisa que eu trago muito forte para mim hoje eu brinco que não é trazer o cliente, né, as nossas áreas de negócio para dentro da TI, é a TI estar lá dentro do negócio, né? Então, na Viveo agora, acho que um dos movimentos grandes que eu fiz foi como que a gente aproxima a TI, né? Mas não chamando as pessoas para entrar dentro da TI só, né? Mas para a gente entrar e sentar do lado e entender muito bem o que é a realidade daquela área e como que a gente entrega um software, como que a gente entrega um serviço de muito mais qualidade para ele performar, né? E a gente tem hoje na Viveo realidades muito diferentes. Então, a gente tem toda uma parte gigantesca, né? A Mafra, que é toda a nossa cadeia de distribuição de medicamento e material médico, né? Então, que a gente tem grandes CDs. A gente tem toda a parte de Cremer, onde são, né, nossas fábricas de produtos próprios, tanto produtos para a área de consumo quanto material médico. A gente tem manipuladoras, a gente tem programa de suporte a paciente, a gente tem uma parte grande que é a Prevena, que é um foco direto nos laboratórios e com, né, tanto com analíticos, os pré-analíticos ali dos exames, e também toda uma parte de vacina. Então, a gente tem um business muito plural, né? E o que a gente precisa fazer para a gente conseguir atender e estar muito conectado nesse cliente? Conhecer cada business. E para você conhecer, você tem que ir lá, Renato. Não tem outro jeito. Você tem que estar perto. Você tem que senta do lado, né? Deixa eu ver você trabalhar. Eu tô com uma dificuldade, eu tô com uma lentidão. Não é só aquele ticket, né? O famoso abre o chamado. Vamos lá ver. Vamos entender a realidade. Vamos entender como esse cara opera, né? Principalmente porque a gente passou e estamos num movimento de crescimento gigantesco. Então, alguma coisa que era boa, que funcionava super bem quando a gente era Mafra, né? Quando tudo, né, começou, hoje, nesse tamanho que a gente está, ela pode já não ser mais a ferramenta tão boa quanto a gente tinha lá atrás, pelo volume que a gente cresceu, pelo volume de dados, pelo volume de usuários que estão conectados naquela solução. Então, acho que um grande aprendizado aí de ter passado por uma grande empresa de alimento, por ter passado por uma empresa de moda, né, feminina, por ter passado por uma empresa de educação, né, que foi um super presente pela minha origem ali, né, de familiar do meu pai e da minha mãe, e agora tá numa empresa de saúde, a gente vê desburocratizando ali a saúde, a gente trazendo muito mais acesso, os projetos que a gente tem, a sinergia entre os business que a gente tem, simplificação e eficiência, acho que é o nome que tem que estar na ponta da língua de todo mundo de TI. Como que a gente simplifica o nosso business, como que a gente dá eficiência para as áreas de negócio ser cada vez mais performáticas. Com isso, a gente vai atender cada vez mais o nosso famoso NPS, que o nosso cliente lá na ponta vai crescer naturalmente, né? E tem que estar lá. Então, trago muito isso com o meu time. Vamos na fábrica, vamos visitar uma fábrica, vamos ficar no CD, mas não é ir lá para sentar no escritório e só dizer eu estou aqui. Não, trava a agenda, pega um pedido, pega uma separação desse pedido, pega um faturamento, acompanha esse pedido até a nota fiscal estar gerada e ele dentro do caminhão. E aí a gente vai conseguir olhar e falar assim, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso trazer mais eficiência, né? Tavone, sem dúvida alguma, isso que você está compartilhando conosco é uma grande marca da forma que você faz a gestão hoje, né, da TI junto com o negócio. Mas eu sei também, né, Tavone, que nós, como somos apaixonados por TI, né, a gente tem uma paixão, e a paixão normalmente começa pela TI, pelas inovações, por tudo que a TI, dessa forma tão dinâmica, né, todo dia tem uma coisa nova, se você cochilar um tempo você já fica desatualizado, né, e às vezes não é fácil para nós, como líderes, né, tocarmos
né, o coração, vamos dizer assim, do time, para que eles tenham essas atitudes também lá na ponta. Mas uma coisa eu acredito muito, Tavone, que o líder, ele é um exemplo prático daquilo que você quer que o seu time seja, né? E você dá um exemplo muito bonito. Você estava comentando, pô, Renato, eu vim de Recife agora, sentindo as dores de Recife, e cheguei para o meu pessoal e compartilhei com eles, né? E as pessoas olham para você e dizem, caraca, mas como você age assim, poxa, como que você visualiza as coisas dessa forma, né? Então, assim, duas perguntas, Tavone. Como você criou isso em você, né? Se você teve pessoas que te inspiraram ou isso é muito intrínseco do Tavone, né? E como você tem motivado as pessoas para que elas tenham esse olhar de dono, essas atitudes, né, importantes de se colocar no lugar do outro. Legal. Acho que é um misto, tá? Acho que tem um pouco do Tavone aí, né? De origem, né? De família, de pai e de mãe, dessa preocupação, desse espírito de dono, né? Acho que vindo de uma realidade onde, né, nada caiu do céu, então dá muito valor àquilo que você conquistou. Acho que tive experiências aí por onde passei que me agregaram muito, muito. Acho que tanto, né, né, todas as empresas que passei, de mostrar essa realidade de que o ar-condicionado, né, o carpete, o ambiente super confortável que a gente vive aqui, na verdade ele é mantido por quem está lá na ponta. Acho que esse é um grande ponto, assim. Quando a gente vira essa chave, que a gente só está aqui para quem, né, para a operação do CD, para a operação da fábrica, para um call center lá de PSP. Quando a gente olha e entende que a gente tem que estar aqui para servir muito bem, e lógico, com tecnologia, pensando no futuro, o que a gente pode agregar, mas acho que tem um básico, Renato, que é aquele welcome. Uma pessoa que chega na companhia, que você entrega um kit para ela, com os equipamentos para ela trabalhar no dia certo, que os acessos dela estão tudo certo. Então, quando a gente começa a trazer esse movimento desde a origem, quando a pessoa entra na companhia, e aí você vem agregando tecnologia com sistemas que sejam adequados, que sejam, né, performáticos, com soluções novas que a gente de tecnologia adora, que a gente, né, vive nesse mundo borbulhando aí de inovação e de assuntos e de gírias e de palavras novas, a gente traduz isso se tiver necessidade lá na ponta, se tiver necessidade nesse entorno, né? Então, acho que isso foi uma junção de vários pontos, mas acho que o start foi, cara, a gente está aqui hoje atendendo e a gente tem que atender muito bem essa turma que está na ponta e trazer isso para o time parece difícil, mas a partir do momento que eles começam que a roda começa a girar e que eles começam a ter os feedbacks positivos, né? Às vezes de um assunto simples, como eu falei, da entrega de notebook, no dia que a pessoa chega na companhia, com os acessos, com o e-mail, e isso começa a ser retroalimentado em cima de outros pontos, isso começa a virar uma constância. As pessoas começam a naturalmente falar assim, faz muito tempo que eu não vou naquela fábrica, ou eu preciso conhecer aquela operação, porque como que eu vou dar um suporte adequado se eu não conheço aquele universo, se eu nem sei o que essa pessoa está falando, o que é um pallet, né? O que é uma máquina X, uma máquina, o que é esse produto, por que está dando problema nesse apontamento, o que tem de diferente? Então, é levar, é literalmente pegar na mão e falar, vamos junto comigo? E aí fazer esse roteiro, fazer esse caminho junto, apontar. E aí a pessoa começa a criar aquela ótica também, aquele sentimento de, tô vendo ali, puta, aqui bate uma foto, manda para um liderado, aí aquele liderado olha e fala, já sei. E aí aquilo começa a criar uma dinâmica de preocupação com o business. Eu sempre falo muito pro meu time, a partir do momento que a TI não atrapalha mais o negócio, a gente já chegou num lugar muito bom. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências.
E aí, vamos construir o futuro juntos? Tem um ditado, né, Tavone, que diz assim, né? Ou seja, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser chegar longe em lugares desconhecidos, vá em conjunto, né? Ou seja, se unam a pessoas que possam te ajudar, a te instruir no meio do caminho. Ficou claro aqui, na sua trajetória de vida, que seus pais foram seus grandes apoiadores, principalmente no início da trajetória, e hoje nos dão sempre aquele suporte, né? Aquele ombro amigo, né? Mas na vida profissional, sempre passam pessoas quase que enviadas por Deus, né? Para nos ajudar na nossa trajetória, para nos instruir, para fazer a gente ir, né, subindo cada degrau de uma trajetória profissional. E a gente tem um bloco aqui nessa entrevista que a gente quer falar dessas pessoas, reconhecer essas pessoas, alguns até citá-los, né? Porque a gente sabe, né, que sozinho a gente vai muitas vezes a lugares muito curtos, né? E contar essas histórias e reconhecer essas pessoas é uma forma de humildade, de reconhecimento, de gratidão a elas também. Então, queria abrir esse bloco juntamente com você, né, e te dar esse espaço para que você possa trazer quem são essas pessoas super importantes. Saia justa, hein, esse movimento aqui. Não, essa entrevista aqui não é blá, blá, blá. A gente vai profundo. Cara, assim, ó, eu acho que eu vou tentar, acho que fazer com todo respeito aí, alguns, né, que talvez vão ficar de fora, mas que tem participação muito importante. Mas eu acho que profissionalmente, assim, no começo, acho que o Lincoln, né, na primeira empresa, por ter aberto as portas da companhia, da empresa, por ter me dado uma oportunidade de um recém-entrado em faculdade ali, né, e confiar esse movimento aí de ensinar, né, o que eu tinha aprendido ali com ele, eu transferi esse conhecimento para outros alunos ali na empresa dele, e depois a oportunidade de me mudar ali, de me dar a oportunidade, né, de mover ali para dentro da cadeira de desenvolvimento, que foi onde tudo impulsionou mesmo. É verdade. Depois tem o JBS, o Adriano, por exemplo, foi meu líder lá desde quando cheguei, um cara incrível, tá lá até hoje e acho que trouxe muito sabedoria no sentido de paciência, de aprender a entender esse movimento de hora que você tem que escutar, que hora que você tem que falar. Então, né, talvez aquela ansiedade ali do jovem que estava chegando e subindo posições ali dentro da JBS. Depois tive o Benê, né, que nós somos aí, que foi né, até que me tirou da JBS para Morena e depois para Somos. Que um cara incrível também, com uma senioridade tanto de tecnologia quanto de liderança de time, de como conviver, de como lidar, de como destravar conflito, né? A gente, conflito, o que eu podia acelerar, mas não preciso acelerar, deixa eu dar um passo atrás, vamos acalmar, trazer essa calma, respira, a gente tá junto, vamos passar por isso, né? Segura minha mão. E agora, acho que aqui, não é porque estou na Vivio, mas o Léo é um cara muito inspirador. Acho que tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, por como ele conduz a companhia, pela história dele, né, de como chegou, de como pegou essa companhia, né, lá a Mafra ainda, comprando Kremer e tudo que que ele conduziu aí desse crescimento, e como ele foi conectando as peças e os reportes dele, como ele foi fazendo isso de uma forma muito suave e muito leve, né? E por mais que a gente cresceu, né? A gente até fala lá que se a gente tivesse escrito talvez no final de 22 ou de 21 escrito e depois conseguisse voltar para janeiro, o que a gente fez e colocou no papel, se a gente soubesse lá em janeiro, talvez a gente não teria conseguido fazer pela intensidade que a gente colocou, né? Então, vou colocar esses, acho que tem outros aí que sempre agregam. Acho que eu gosto muito de capturar e de prestar muita atenção em todo mundo. Acho que todo mundo tem muito para agregar. Acho que você vai pegando um pouquinho de cada um e tem aqueles que você convive mais ou convive diretamente. Acho que esses que eu comentei são
os mais fortes aí, que eu tenho um carinho e tenho contato até hoje, É verdade. que me trouxeram até aqui. Belo reconhecimento, obrigado. E aos times maravilhosos, né, Tavone? A gente sabe muito bem que a gente não chega a grandes lugares também sozinho, tem as pessoas que nos inspiram e tem aquele time que nós temos a oportunidade de inspirar e principalmente, né, de ter a confiança deles, né, no caminho, no propósito que ali estamos. Eu acho que a gente deve muito aos times também, né? Renato, eu falo que eu comento isso já, acho que eu chamo de sorte, né? Que como eu falei, né? Acho que eu tenho, né, uma família maravilhosa, né? Ali pegando do início pais, acho que eu tenho hoje, tenho uma esposa que me dá todo o suporte, né? Tava comentando para você essa vida de viagens e de ficar fora de casa, né? Com um filho que demanda, que quer proximidade, então acho que minha esposa tem eu tenho esse porto seguro, que eu garanto aqui. Super importante. E um outro ponto são os times, né? Que acho que por todas as empresas que eu passei, eu nunca tive resistência. Eu sempre fui muito bem acolhido, eu sempre fui muito bem recebido. Independente se eu cheguei numa área que já existia e aí ali eu fui acolhido, ou se eu cheguei para criar alguma área que às vezes que eu vou iniciar essa área, né? Então, às vezes, né, chegando, mas os pares, todo mundo acolhendo muito bem. Hoje eu tenho um time incrível, pessoas que a gente está muito junto e muito conectado. Acho que todos os meus reportes, acho que a gente tem uma energia e uma sinergia muito grande daquele ponto assim, cara, a gente já se conhece, né? Então, eles já me conhecem no sentido de da minha mensagem, eu também já tenho um pouco de conhecimento ali de tem alguma coisa aqui, deixa eu dar uma aproximada, o que está acontecendo. E a gente tem uma relação muito franca e muito aberta, de muita transparência, né? Acho que um dos pontos fortes que fortalece o time é você ter uma transparência muito grande, você ter um apoio, mas ter também ali não é aquela autonomia, mas que a gente tem um controle muito forte junto, né? Então, a decisão, a iniciativa, o detalhe hoje é muito com eles. Eles estão lá na frente desenhando, pensando na arquitetura, pensando em toda a nossa infraestrutura, mas eu tenho muito forte esse ponto de tecnologia, né? No final, eu adoro business, às vezes eu falo muito mais, já não sou mais há muito tempo o techniquez ali de TI, eu gosto muito mais de falar de business e de estar muito próximo do business, mas sempre estou muito próximo das ações de TI e o time gosta muito disso, gosta essa forma do Tavone de fazer aquela pergunta que talvez ninguém tinha pensado, de olhar para uma outra ótica, de pensar muito no business, de pensar na comunicação, de pensar no custo que isso vai gerar para a companhia ou na redução de custo que isso vai gerar para a companhia, como que a gente prioriza as ações. Então, todo mundo sabe, a gente tem uma demanda gigantesca dentro de TI, né? Não é mérito meu, é de todas as empresas. Então, como que a gente prioriza, como que a gente olha para isso junto, como que a gente traz tecnologia nova, isso que você falou, na hora certa, né? Que a gente tem um ongoing aqui da companhia que tem que seguir, a gente tem os processos que são, né, comuns aí em toda a companhia, mas a gente também não pode achar que isso é o que vai nos levar tecnologicamente para o futuro. Então, como que a gente traz coisa nova? Como que a gente consegue deixar o time de dia a dia tocando a operação mas a gente tem uma ótica, um bracinho ali de olhando para o futuro. A gente fez aí, né, pegando um exemplo, a Mel, que é a nossa assistente virtual, é um portal de relacionamento com nossos clientes, com transportadora, que começou lá atrás, quando eu cheguei na Vivo, um dos primeiros projetos, com 500, 600 tickets de autoatendimento para os clientes. A gente já tem mais de 50 mil tickets hoje no B2B, né, que é muito diferente do B2C. Então, quando a gente olha isso aqui, pode não parecer muito inovador no B2C, né, mas no B2B, você ter 50 mil tickets autosservidos, quanto você tirou isso de trabalho ou um trabalho que não agregava tanto para o time interno, que conseguiu fazer coisas mais valiosas, né, para o time de negócio. Então, tem essa divisão. A operação ali, como eu falei, não pode parar. E o novo também a gente não pode negligenciar. A gente tem que estar de olho nele, tem que acelerar. E para isso a gente tem que ter esse time que a gente confia, com pessoas que a gente tem uma via de mão dupla, que a gente pode falar e que eles também têm liberdade
total para falar comigo, cara, isso aqui não foi bom, não gostei, ou isso aqui não é o caminho e estamos abertos para discutir, para entender o melhor caminho para a companhia, né? As ideias serão acolhidas também com muito carinho. Guilherme Tavoni, que bate-papo gostoso, falando de negócio, falando de carreira, falando do que somos na essência, seres humanos e seres humanos conectados aqui com um único propósito, né? Fazer um país melhor, as empresas melhores, né? E respeitar muito a individualidade das pessoas. Tavoni, muito obrigado, foi um grande prazer poder bater esse papo com você e te agradeço muito. Obrigado, Renato, foi incrível, super feliz aqui em participar, acompanho você, né, há muito tempo, desde das antigas, né? E o seu canal aqui também, o programa, acho que uma baita iniciativa, parabéns mesmo, acho que a gente fala muito de, como você falou, né, de tecnologia, do que a gente está, e às vezes a gente conhece pouco a origem, a essência das pessoas. Eu assisto algumas das suas entrevistas aí, super inspiradoras, e parabéns pela forma que você conduz, acho que uma forma leve, uma forma que deixa a gente de tecnologia, né, que a gente é mais quadrado, a gente à vontade aí para falar e para ter um papo super franco, super aberto. Um grande prazer, é assim que tem que ser. Obrigado, Tavoni, valeu. Obrigado. Obrigado.